Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de massagem de relaxamento e nesta 26ª aula vamos fazer uma massagem com velas quentes. E antes de mais gostava de apresentar-me, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao nosso curso de massagem de relaxamento. Aqui no canal já temos vários vídeos deste curso de massagem de relaxamento, vou deixar os links aqui em baixo na descrição. E o que é a massagem de relaxamento com velas quentes? A massagem com velas quentes envolve o uso de velas feitas com cera especial derretida. A cera derretida é aplicada na pele do cliente como o óleo de massagem quente e também vai proporcionar ao nosso cliente uma experiência relaxante e hidratante. E convém aqui relembrar que a massagem com velas é então uma massagem de relaxamento onde nós vamos utilizar as velas quentes. E agora vamos ver alguns tipos de velas quentes. Temos velas de massagem de cera de abelha. A cera de abelha é um ingrediente natural que tem uma temperatura de fusão relativamente alta. As velas de massagem feitas com cera de abelha podem ficar mais quentes quando derretidas e aplicadas na pele. Também existem velas de massagem de parafina. A parafina é um tipo de cera derivada do petróleo que também tem uma temperatura de fusão relativamente alta, o que significa que a cera pode ficar mais quente quando aplicada na pele durante a massagem. Também temos as velas de massagem de cera de soja. A cera de soja é uma opção mais natural e ecologicamente correta. Geralmente tem uma temperatura de fusão mais baixa em comparação à parafina e à cera de abelha. No entanto, ainda pode ficar quente o suficiente durante a massagem para proporcionar uma sensação de calor na pele do cliente. Também temos as velas feitas de manteigas. Estas velas são uma opção popular para a massagem, pois podem ser usadas como uma alternativa natural às velas derivadas do petróleo. As manteigas utilizadas nestas velas são geralmente derivadas de vegetais. Aqui podem ser utilizadas manteigas de karité, manteiga de cacau, entre outras. E também podemos utilizar as velas com óleos essenciais. São velas que contêm óleos essenciais, que são extratos de plantas concentrados com propriedades terapêuticas. Estas velas podem oferecer benefícios aromaterapêuticos adicionais, como ajudar a relaxar, acalmar a mente e o corpo durante a massagem. E quais são as precauções que nós devemos ter com as velas quentes? Devemos ter um extintor de incêndio por perto, para não causarmos nenhum incêndio. Nunca devemos deixar as velas sem supervisão, para que não provoquemos esse fogo. Devemos ter cuidado com possíveis queimaduras, ou seja, não vamos queimar o nosso cliente. Devemos manter um ambiente livre de materiais inflamáveis e, novamente, para não causarmos um incêndio. Devemos estar cientes de possíveis reações alérgicas, por isso é que na nossa ficha de anamnese ou ficha de cliente perguntamos em relação a possíveis alergias do cliente e, obviamente, deve haver um treino adequado, ou seja, vamos fazer a massagem com velas quando já estamos aptos a executá-la. E antes de irmos então para a massagem com velas quentes, gostava então de convidar-vos a subscrever o canal, a deixar o vosso gosto e também, caso tenham alguma dúvida, podem sempre deixar aqui em baixo nos comentários. Vamos começar então a nossa massagem de relaxamento com velas quentes. Vou começar por acender a vela, para ela começar a derreter. E enquanto o nosso cliente está a mudar de roupa, a cera da vela vai então derreter. Após o cliente ter mudado de roupa e deitado na marquesa, vamos agora ver se a vela já está derretida, já está, e vamos então agora aplicar com a técnica de deslizamento superficial nas costas do nosso cliente. Vamos então derramar o conteúdo da vela derretida para a palma da nossa mão, para não queimar o nosso cliente e não queimarmos a nossa mão. Lembrem-se que quando nós derramamos para a palma da nossa mão, o risco de queimadura é menor. Vou então espalhar o conteúdo pelas costas do meu cliente. Este produto acaba por ser um bocadinho mais espesso que o óleo de amêndoas doces. Após termos aplicado a técnica de deslizamento superficial, vamos agora para a técnica de deslizamento profundo. E vamos então começar com a manobra longitudinal, leque bilateral. E lembre-se que a manobra em leque, os dedos vão estar afastados. Com os nossos dedos afastados, vamos então fazer o deslizamento em leque, afastando os dedos para fora. E chegamos aqui até aos ombros, voltamos em deslizamento superficial. Pressão 3, pressão 1. E mais uma vez, deslizamento em leque, com a pressão 3. Vamos em pressão 3 até aos ombros e voltamos
até à região lombar com a pressão 1. Aplicamos a manobra em leque, vamos agora aplicar a manobra dígito-palmar. Vamos aplicar então a manobra longitudinal, dígito-palmar bilateral. Agora com a região digital e palmar, vamos então com a pressão 3 até à região cervical e até aos ombros, novamente com a pressão 3, e dos ombros até à região lombar com a pressão 1. Pressão 3, pressão 3, pressão 1. E mais uma vez, pressão 3, pressão 3 e pressão 1. Após termos aplicado a manobra dígito-palmar, em que tivemos como áreas de contato a região digital e a região palmar, vamos manter estas áreas de contato. No entanto, vamos aplicar, quando voltamos em pressão 1, voltamos em Z, ou seja, vamos aplicar a manobra longitudinal, dígito-palmar em Z, bilateral. Para fazer o deslizamento em Z, vamos então fazer o deslizamento dígito-palmar desde a região lombar até a região cervical, depois até à região dos ombros, e dos ombros voltamos com este movimento e com a pressão 1. Aqui estamos a trabalhar a pele e o tecido subcutâneo. Pressão 3 e deslizamento superficial. Novamente, pressão 3, deslizamento em Z. Aqui podemos utilizar uma pressão 1, no máximo pressão 2. Agora vamos aplicar a manobra de deslizamento cruzado. Esta manobra pode parecer mais complexa, mas com treino conseguem fazer na boa. Caso não queiram fazer esta manobra, obviamente podem saltar esta e depois vão para a próxima. Para o deslizamento cruzado, vamos então deslizar com ambas as mãos em sentidos opostos. A minha mão dominante é a mão direita, ou seja, vou fazer pressão 3 quando subo e quando deixo vou fazer a pressão 1. Pressão 3 na mão direita e pressão 1 na mão esquerda. Agora vou cruzar. E agora ao contrário. Esta mão direita vai subir com a pressão 3 e esta mão vai descer com a pressão 1. Faço novamente um movimento cruzado e vou repetir novamente. E repetimos 3 vezes. Após a manobra de deslizamento cruzado, vamos então para a manobra nodular, ou seja, vamos utilizar como área de contacto a região nodular mais distal e vamos aplicar então a manobra longitudinal, nodular, distal, bilateral. Vamos agora fazer o deslizamento nodular, já sabem, com a região nodular mais distal. Vamos então deslizar com pressão 3 até aos ombros e voltamos com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Após termos utilizado a área de contacto, a região nodular mais distal, vamos agora utilizar a região nodular mais proximal. Como vocês já sabem, aplicamos uma pressão mais leve se utilizarmos a região distal e uma pressão mais profunda se utilizarmos então a região nodular mais proximal. Vamos utilizar então a manobra longitudinal, nodular, proximal, bilateral. Agora vamos utilizar a região nodular mais proximal e vamos então deslizar. Aqui vamos aplicar um pouco mais de pressão. Deslizar e voltamos com o deslizamento superficial ou pressão 1. Pressão 3, pressão 1 e mais uma vez pressão 3 e pressão 1. Vamos agora utilizar como área de contacto a região nodular do indicador e do dedo médio, as mais distais, e vamos então deslizar
entre a coluna, ou seja, a coluna vai passar entre estes dois dedos. Agora vamos usar a região nodular mais distal, da região nodular dos dedos indicador e dedo médio, e vamos passar o indicador e o médio vai passar entre a coluna. Chegamos à cervical, deslizamos até aos ombros e voltamos em deslizamento. Pressão 3, pressão 3 e pressão 1. Mais uma vez. Pressão 3, pressão 3 e pressão 1. Após utilizarmos a região nodular dos dois dedos, vamos agora utilizar os dedos entrelaçados e novamente vamos passar a coluna entre a nossa região tenar. E vamos então fazer pressão. Com os nossos dedos entrelaçados e com a região tenar como área de contacto, vamos com a pressão 3, deslizamos até aos ombros e voltamos em deslizamento. Pressão 3, pressão 3, pressão 1. E mais uma vez. Pressão 3, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Após termos aplicado manobras da técnica de deslizamento profundo, vamos agora aplicar manobras da técnica de amassamento. Vamos então aplicar a manobra longitudinal, dígito palmar, contralateral. Vamos agora fazer o amassamento. Vamos trabalhar mais a nível dos músculos laterais, do abdômen. Já sabem, a mão vai encaixar na outra. Em movimentos concêntricos para dentro. Amassar bem. Mais uma vez. Agora vamos trabalhar deste lado, à volta. Ainda dentro da técnica de amassamento, vamos agora aplicar a manobra longitudinal, nodular, bilateral e já sabem, movimentos excêntricos, ou seja, círculos excêntricos para fora e vamos então amassar em ambas as partes do corpo do cliente. Agora vamos fazer o amassamento com a região nodular mais distal, já sabem, círculos para fora, podem fazer devagar para relaxar. E voltamos em deslizamento. Ou então podemos também fazer amassamento até à região cervical e da região cervical até à região dos ombros fazer deslizamento e voltar com a pressão 1. Após termos utilizado a área de contacto nodulares para fazer então o amassamento nodular, vamos agora utilizar os nossos polegares para podermos executar também. Primeiro vamos fazer do lado esquerdo do cliente e depois iremos fazer do lado direito do cliente. Com os polegares vamos então fazer o amassamento. Evitem fazer este movimento em áreas com pelo, por isso é que eu saltei. Para não magoar o cliente, obviamente. Depois da região cervical até aos ombros em deslizamento, com a pressão 3, e dos ombros até à região lombar, com a pressão 1. E mais uma vez, amassamento, deslizamento com pressão 3 e deslizamento com a pressão 1. Agora vamos trabalhar do outro lado, amassamento, com os polegares. Eu gosto de fazer esta manobra com postura de esgrimista. Eu acho que é mais correta, digamos que nós vamos ter o corpo
o nosso corpo menos em tensão. Após termos aplicado 3 manobras da técnica de amassamento, vamos agora aplicar 2 manobras da técnica de torção. Nas costas vamos aplicar a manobra longitudinal digitopalmar bilateral e na cintura escapular vamos então aplicar a manobra transversal digital contralateral. Vamos então fazer a torção. Lembrem-se sempre que vamos utilizar 4 dedos, o indicador até o dedo mínimo, contra o polegar e vamos sempre alternando. Vamos fazer então a torção desta forma, 4 dedos contra um polegar, 4 dedos contra o polegar, 4 dedos contra o polegar, 4 dedos contra o polegar. E vamos repetindo e alternando os 4 dedos contra o polegar. Chegamos perto das axilas, deslizamos e mais uma vez vamos então torcer. Podemos trabalhar de uma maneira mais reta ou acompanhamos o movimento das nossas mãos. Para o relaxamento, eu prefiro mais reta para que estas alternâncias não sejam tão bruscas para o cliente. Terminamos a torção deste lado, agora vamos trabalhar aqui na região da cintura escapular. Vamos desde a cervical até aos ombros. Voltamos em deslizamento e agora vamos executar a torção deste lado e depois na região também da cintura escapular. Uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Agora deste lado, torção, deslizamento, torção, deslizamento e torção, deslizamento. Após termos aplicado 2 manobras da técnica de torção, vamos então aplicar uma manobra da técnica de rolamento da pele. Vamos aplicar então a manobra longitudinal, digital e ipsilateral. Agora vamos fazer o rolamento da pele. Lembrem-se, os polegares desta forma posicionados e com os dedos indicadores e os dedos médios, vamos então empurrar a pele contra os polegares. Vou desde a região lombar até à região da cintura escapular e voltamos em deslizamento. Rolamento. E voltamos com o deslizamento. Agora do outro lado, rolamento. E voltamos em deslizamento. Rolamento. Deslizamento até aos ombros. E deslizamento até à lombar. Rolamento. Deslizamento com a pressão 3 até aos ombros. E deslizamento com a pressão 1 até à lombar. Após termos aplicado uma manobra da técnica do rolamento da pele, vamos então finalizar a massagem com a técnica de deslizamento superficial. Para acabarmos então, fazemos o deslizamento superficial desde a região lombar até à região cervical com a pressão 1, pressão 1 até aos ombros e novamente até à região lombar com a pressão 1. E aqui vamos indicar ao nosso cliente que fizemos a massagem às costas. Esta foi então a massagem de relaxamento com velas quentes. Espero que tenham gostado do vídeo, deixado o gosto e até à próxima.